Tudo bom, queridos alunos do curso MEG? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Edson, sou juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos reunidos para uma aulinha de revisão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especificamente para a prova da OAB. Nessa aula de revisão, nós vamos tratar dos temas mais relevantes, mais cobrados nas últimas provas e que têm grandes chances de serem cobrados novamente. Nós vamos trabalhar tanto os principais dispositivos, como alguns conceitos doutrinários e como alguns entendimentos jurisprudenciais das Cortes Superiores. Eu selecionei aqui 4 temas muito relevantes. O direito à convivência familiar e comunitária, que já foi cobrado em provas anteriores. A adoção, que é uma das formas mais importantes de família substituta, que foi cobrado também em provas anteriores. Os atos infracionais e as medidas socioeducativas, que também são recorrentes em provas, e o conselho tutelar, que também já foi um tema que foi cobrado e tem chances de ser cobrado novamente. Então vamos lá. Como nós vimos e sabemos, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e somente excepcionalmente em família substituta, sendo ao adolescente, a criança, assegurado o convívio familiar e comunitário em um ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Assim, as medidas que devem ser adotadas sempre devem prezar pela manutenção ou reintegração da criança ou adolescente à sua família, tendo essa medida preferência em relação a qualquer outra providência. Quanto a isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi alterado em alguns anos anteriores, ele estabelece alguns prazos importantes para garantir a reintegração do menor à sua família natural, à sua família definitiva, de uma forma mais célere. O primeiro prazo importante é o prazo máximo de reavaliação daquele menor que está em acolhimento familiar ou institucional. A sua situação deve ser reavaliada a cada 3 meses. O outro prazo importante é o prazo máximo de acolhimento institucional, que é de 18 meses, sendo possível sua prorrogação desde que haja justificativa e autorização judicial. Tá certo? Esses prazos são muito importantes e buscam exatamente garantir a reavaliação e a reintegração do menor à sua família. Muito bem. Um outro procedimento muito importante que foi incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente foi o procedimento de entrega do menor para a adoção. Esse procedimento ele tem que ser célere, dentro da medida do possível, para garantir que o menor já seja encaminhado a uma família com possibilidades de adotar. Então, o novo procedimento prevê que a mãe ou a gestante que manifeste o interesse de entregar o filho para adoção antes ou logo depois do nascimento, já vai ser encaminhado à Justiça da Infância e da Juventude. Logicamente, essa mãe vai ser acompanhada por uma equipe interprofissional que vai elaborar um relatório sobre o caso, considerando os efeitos do estado gestacional e puerperal, tá certo? Nesse período, é possível a busca por alguém da família extensa que tenha interesse em ficar com o menor. E haverá uma busca por um membro da família extensa por um prazo de 90 dias, prorrogável por igual período, para verificar se alguém da família extensa tem interesse em cuidar, em ficar com esse menor. Certo? Bom, após o nascimento dessa criança, a vontade da mãe ou de ambos os pais, se houver um pai registral ou indicado, tem que ser manifestada em uma audiência perante o juiz. Se não comparecer à audiência nem o genitor, nem nenhum representante da família extensa para ficar com o menor, que tem interesse em exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária já vai suspender o poder familiar da mãe e a criança já vai ser colocada sob a guarda de alguém que tenha a possibilidade de adotar, tá certo? E existe um prazo muito importante, que é o prazo para a ação de adoção daquele que é detentor da guarda. Aquele que é detentor da guarda, ele possui um prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado
do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. E o estágio de convivência a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando a gente trabalhar especificamente da adoção, tá bom? Professor, e é possível a desistência da entrega desse menor para a adoção? É possível sim. Nesse caso, a criança vai ser mantida com os genitores e vai ser determinado o acompanhamento dessa família por um prazo de pelo menos 180 dias. Tá certo? Um outro prazo importante é o prazo para inclusão nos cadastros de adoção das crianças que são acolhidas, mas não são procuradas por suas famílias. Essas crianças têm que ser incluídas nos cadastros de adoção em até 30 dias a partir do seu acolhimento. Por quê? Porque se busca já o encontro de um lar definitivo para esse menor. Tá bom? Muito bem. Vamos trabalhar agora um pouquinho mais especificamente sobre a adoção. A adoção é um instituto, né, uma forma de colocação em família substituta, na qual alguém atribui a uma outra pessoa a condição de filho. A adoção é uma medida excepcional e, em regra, irrevogável, aplicável somente quando esgotados todos os recursos de manutenção da criança ou adolescente, logicamente, na sua família natural ou extensa. É importante destacar que existe uma idade mínima para adotar. O adotante ele tem que ter, no mínimo, 18 anos, que é a pessoa, né, que vai adotar. Já o adotado tem que ter uma diferença de idade do adotante de pelo menos 16 anos. Ou seja, quem vai adotar tem que ter mais de 18 anos e tem que haver uma diferença de idade entre adotante e adotado de pelo menos 16 anos. É importante destacar que o STJ possui julgados relativizando essa diferença de idade em algumas situações específicas, né, quando comprovada a relação socioafetiva, o melhor interesse da criança e do adolescente. Nesses casos, existe sim uma relativização, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre o estágio de convivência. O estágio de convivência é aquele período, né, de convivência do adotante com o adotado, com a família que pretende adotá-lo, para verificar eventual compatibilidade, né, entre eles. É possível, sim, a dispensa do estágio de convivência, se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante. Por quê? Porque aí, nesse caso, é possível que já seja verificada a compatibilidade entre eles. É importante destacar que a guarda de fato, sem ser a guarda legal, por si só, não dispensa a realização do estágio de convivência. Quanto ao local do cumprimento do estágio de convivência, esse deve ser cumprido em território nacional e preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, para evitar o rompimento de vínculos, né, sociais que ela tenha no local. Entretanto, a critério do juiz, é possível que seja cumprido em cidade próxima ou limítrofe, né, desde que autorizado especificamente. Tá bom? Maravilha. E quais são os prazos do estágio de convivência? Para a adoção comum, ou seja, aquela adoção nacional no Brasil, não existe um prazo mínimo determinado, mas existe um prazo máximo de 90 dias, prorrogável por até igual período. Já para a adoção internacional, lembrando que o estágio tem que ser cumprido no Brasil, né, tem que ter um prazo mínimo de estágio de 30 dias e máximo de 45, prorrogável por igual período uma única vez. Tá bom? Beleza. Vamos falar agora sobre alguns impedimentos para a adoção. Nós temos, primeiramente, o impedimento formal, né? É o impedimento previsto no artigo 39, parágrafo 2º do ECA, que se refere à vedação ou proibição da adoção por procuração. Não é possível essa forma de adoção. E nós temos o impedimento material superável e o impedimento material insuperável. O impedimento material superável se refere à proibição de adoção, né, pelo tutor ou curador do pupilo ou curatelado, enquanto ele está na administração dos bens, né, do pupilo ou curatelado e não saldar, né, e não verificar se as contas dessa administração. Mais uma vez, né, superada
essa questão de avaliação das contas, né, da administração dos bens destes, é possível sim a adoção. Entretanto, nós temos o chamado impedimento material insuperável, em regra insuperável, né? Que determina que não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Por quê? Porque o ECA, a legislação, não tem a intenção de substituir laços, né, biológicos por laços civis, criados civilmente. Então, teoricamente, os ascendentes e os irmãos não poderiam adotar. Entretanto, excepcionalmente, o STJ admitiu a adoção de netos por avós. Deixa eu contar como foi esse caso para vocês. Um casal adotou, né, uma jovem muito pequena, e essa jovem já estava grávida, acho que ela tinha aproximadamente 12 anos. Quando esse bebê nasceu, ele foi tratado pelos seus avós como verdadeiro filho, já que a mãe, né, que foi adotada, não tinha muita idade para a sua criação. E esse casal entrou com um pedido de adoção do seu neto. Nesse caso, o STJ, considerando o caso concreto, a filiação socioafetiva e o melhor interesse da criança, relativizou a regra do artigo 42, parágrafo 1º, e permitiu a adoção. Nesse julgado, é importante a gente estabelecer um parâmetro, né? Sempre quando vocês tiverem dúvida em alguma questão, em alguma ponderação sobre o direito da criança ou adolescente, avaliem no caso concreto, né? Lógico que se vocês souberem a resposta, já marquem diretamente. Mas se vocês não souberem, avaliem no caso concreto qual é a alternativa que indica a solução mais razoável, mais ponderada, que melhor observa os interesses do menor. Né? Em regra, essa alternativa será correta, porque é o que as cortes superiores têm privilegiado. Inclusive, como a gente já viu, relativizando normas expressas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Beleza. Outros dois pontos importantes. A adoção homoafetiva. Perfeitamente possível a inscrição de pessoa homoafetiva para a adoção, né? Entendimento já consolidado nas cortes superiores. E outro ponto importante, a adoção conjunta por irmãos. Gente, o artigo 42, parágrafo 2º do ECA, estabelece que para adoção conjunta, ou seja, de como se fosse um casal, né, adotando, deveria haver união estável, ou que eles fossem casados civilmente, comprovada a estabilidade da família. Logicamente que pode ser uma união estável homoafetiva, um casamento homoafetivo também. Mas para adoção conjunta é preciso casamento ou união estável. Entretanto, o STJ mais uma vez relativizou uma norma expressa, considerando novamente o caso concreto, a relação socioafetiva existente entre o menor e os pretendentes à adoção e permitiu a adoção por um casal, por um conjunto, né, por duas pessoas, que não eram casadas e nem viviam em união estável, eram irmãos. Então eles não eram casados porque não podiam casar e não viviam em união estável porque não podiam viver em união estável porque eles eram irmãos. Mesmo assim, o STJ, nesse caso, permitiu a adoção conjunta, por entender que seria melhor para o menor, tá certo? Mais uma vez, o STJ relativizando, de acordo com o caso concreto, excepcionalmente, uma norma expressa do ECA, tá bom? Beleza. Outros pontos importantes. Prazo máximo para a conclusão do processo de adoção. Prazo de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada. E, muito importante, o direito de conhecimento da origem biológica e do processo de adoção. Esse dispositivo já foi cobrado em outras provas da OAB. Então, vale a pena a gente relembrar. O artigo 48 do ECA, ele determina que o adotado, ou seja, aquele que foi adotado, tem direito de conhecer a sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo de adoção, quando ele completar 18 anos. Adicionalmente, é possível o acesso pelo menor de 18 anos, desde que seja assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. Certo? Muita atenção para esse direito, que já foi cobrado em provas anteriores da OAB. Tá bom? Maravilha. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ato infracional e as medidas socioeducativas.
O que é o ato infracional? O ato infracional é a prática por criança, e aí até 12 anos, ou adolescente, entre 12 e 18 anos, de ato previsto em lei como crime ou contravenção. De início, a gente tem que estabelecer que a competência para a aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, porque o adolescente só se aplica medidas socioeducativas, né? O menor, ao adolescente é possível aplicar medidas socioeducativas e medidas de proteção. As crianças até 12 anos, quando praticam atos infracionais, é possível aplicar somente medidas de proteção. Então, atenção para essa diferenciação. Quando se aplica medidas socioeducativas ao adolescente, que só podem ser aplicadas ao adolescente, a competência para isso é exclusiva do juiz. Tá certo? Entendimento sumulado na súmula 108 do STJ. Tá bom? Maravilha. Vamos falar agora um pouquinho sobre a inimputabilidade penal do menor. A gente sabe, né, que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, sujeitos à legislação especial. Mas nós temos aí um problema, que é o problema de aferir a idade daquele que pratica o ato infracional ou crime, a depender do que a gente chegar de conclusão. Precisa saber quando consideramos a idade do menor. Segundo o artigo 104, parágrafo único do ECA, para os efeitos da lei deve ser considerada a idade daquele que pratica o ato infracional à data do fato. Ou seja, né? E quando é a data do fato, né? Qual é o tempo do ato infracional? Quanto ao tempo do ato infracional, do ato praticado, do fato, se aplica a teoria da atividade. Ou seja, considera-se praticado o ato, ou seja, considera a data do fato no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se aplica a teoria da atividade. Se considera a idade do menor na data do fato, e a data do fato é o momento da ação ou da omissão, né, que resultou na prática do ato infracional. Tá certo? Muita atenção para essa ponderação. Maravilha, né? Como a gente já viu, né, a aplicação de medidas socioeducativas é possível somente aos adolescentes. Mas é possível a aplicação de medida socioeducativa após a maioridade? Segundo o STJ, né, se a época do fato o adolescente tinha menos de 18 anos, ou seja, era inimputável, nada impede que ele permaneça cumprindo a medida socioeducativa imposta, ainda que ele venha a ter implementado a sua maioridade civil. Inclusive, esse é o entendimento da súmula 605 do STJ. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos, conforme determina o ECA também. Tá certo? Muita atenção para esse entendimento simulado. Beleza. Vamos falar agora um pouquinho sobre algumas medidas socioeducativas. Vamos falar sobre as duas mais importantes, a semi-liberdade e a internação. A semi-liberdade consiste basicamente na realização de atividades externas durante o dia e o recolhimento durante a noite. Já a internação trata-se de recolhimento em unidade de internação, podendo haver atividades externas, se não houver proibição judicial. A regra é atividades externas, salvo proibição judicial. A internação, por ser a medida mais grave, ela está sujeita a dois princípios, da brevidade e da excepcionalidade. Da brevidade determina que ela deve ser aplicada pelo menor tempo possível, ou seja, sempre que possível, deve o menor ser incluído em uma medida menos gravosa. E o da excepcionalidade, também chamado de subsidiariedade, é que a medida de internação só pode ser aplicada quando nenhuma outra for suficiente, né, para a solução do caso específico. O prazo máximo de internação é de 3 anos, com reavaliação no mínimo a cada 6 meses. As hipóteses de internação elas são muito específicas, e são 3.
quando o menor praticar um ato infracional com violência ou grave ameaça, quando houver reiteração no cometimento de outras infrações, e para isso basta a reincidência, quando houver o descumprimento reiterado e injustificado de outra medida imposta, também chamada de regressão. Mas nesse caso é preciso atentar que o prazo máximo de internação não será de 3 anos, mas será de 3 meses. No caso da regressão, o prazo máximo de internação é de 3 meses. Tá bom? Muito bem. E na hipótese de regressão, é importante destacar que é necessária a oitiva do menor, antes que seja decretada a regressão. É preciso marcar uma audiência, ouvir o menor, ver a sua justificação e aí sim o juiz decidirá se ele vai regredir para uma medida mais grave, né? No caso, até a internação. É importante a gente ponderar alguns entendimentos sobre o tráfico e a posse de entorpecente e a medida de internação. Primeiramente, o STF entendeu que não é possível a aplicação de nenhuma medida privativa de liberdade, ou seja, internação ou semiliberdade, na hipótese do ato infracional análogo ao crime de posse para consumo pessoal de droga. Por quê? Porque a lei de drogas, em seu artigo 28, não prevê nenhuma pena privativa de liberdade. E se nenhuma pena privativa de liberdade pode ser aplicada ao menor, logicamente nenhuma medida socioeducativa que prive a liberdade deste pode ser aplicada ao menor. Tá certo? Quanto à prática do tráfico de drogas, em regra, né, por ser um crime que não tem violência ou grave ameaça, ele não conduz obrigatoriamente à aplicação da internação. E esse é o entendimento da súmula 492 do STJ. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação. Tá certo? Exatamente porque não tem violência ou grave ameaça, apesar de ser uma conduta equiparada a um crime hediondo. Tá bom? Muito bem. Sobre a prescrição das medidas socioeducativas, é importante lembrar que se aplica a prescrição penal, né, às medidas socioeducativas. Outro entendimento simulado importante é aquele que determina que é nula a desistência de outras provas em face à confissão do adolescente. Ou seja, ainda que o adolescente venha a confessar a prática do ato infracional, deve-se prosseguir na instrução, sob pena de nulidade. E, por fim, vale a gente lembrar que é perfeitamente aplicável o princípio da insignificância para os atos infracionais, desde que presentes os seus requisitos. Tá certo? Bom, ainda vale a gente mencionar um ponto importante, que é o prazo máximo de conclusão do processo, né, do procedimento de apuração do ato infracional quando o menor está internado provisoriamente. O processo e a internação provisória devem concluir-se no prazo máximo de 45 dias, tá certo? Vale lembrar que se não for colocado imediatamente em liberdade o menor, haverá constrangimento ilegal sanável por meio de habeas corpus. E o STJ e o STF já se manifestaram que não importa a situação, esse prazo de 45 dias ele é improrrogável, tá certo? Passado o prazo, está presente um constrangimento ilegal, tá bom? Maravilha. Vamos falar agora, para finalizar, um pouquinho sobre o Conselho Tutelar, um órgão muito importante, um órgão de primeiro atendimento, que tem contato direto com os menores que estão sofrendo algum tipo de violação em seus direitos, né? O Conselho Tutelar ele tem 3 características. Ele é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, né? Ele é composto de 5 membros, escolhidos para um mandato de 4 anos, permitida a recondução por um novo processo de escolha. E é importante destacar que em cada município e em cada região administrativa do DF tem que ter pelo menos um conselho tutelar. Tá certo? Quais são os requisitos da candidatura para ser membro do Conselho Tutelar? Né? Tem que ter reconhecida idoneidade moral,
idade superior a 21 anos e residir no município. É importante destacar que as decisões do Conselho Tutelar só poderão ser vistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha um legítimo interesse. Tá certo? O funcionamento do Conselho Tutelar, ele é definido por uma lei municipal ou distrital, né? Logicamente, e essa lei vai definir aonde vai ficar instalado o Conselho Tutelar, o dia, o horário de funcionamento e a remuneração dos membros do Conselho Tutelar. E esses membros têm alguns direitos mínimos: cobertura previdenciária, férias remuneradas acrescidas de 1/3, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina. Tá certo? Esses são os direitos mínimos dos conselheiros tutelares. Tá certo? Gente, finalizando a nossa aulinha, é uma aula bem corrida, bem objetiva, trouxe para vocês diversas informações. Espero que vocês aproveitem essa aula, se deem muito bem nessa prova. Né? Quaisquer dúvidas, não hesitem em mandar no nosso suporte. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Valeu!